Não estamos indo para qualquer lugar, não. Nós estamos indo para a cidade que abraça o futuro. E ela tá, gente, a apenas 20 minutos de Lisboa. Olha, Barreiro pode ser simplesmente considerada uma parte ativa de uma rede atlântica de cidades super ecológicas e tecnológicas. Olha o pulo do gato, de centro industrial, ferroviário e químico para laboratório urbano de futuro. Aqui a gente pisa no tradicional, calçadas portuguesas, casario antigo e detalhes modernos, nos sinalizando que os bairros aqui serão transformados em muito pouco tempo. Pelas paredes, a gente já vai lendo frases, vendo cores. Barreira é uma cidade que fala, e fala alto sobre quem ela é. A arte urbana aqui é um espetáculo à parte, assim como o estuário do Tejo, as praias icônicas. Olha, gente, é muita coisa para ver nessa cidade. E os bairros históricos. Tem uma aqui que daqui a pouco eu vou falar dele, vocês vão se surpreender. Não dá para falar de Barreiro sem falar de arte, sobretudo de arte urbana. Aqui, grandes nomes internacionais da street art estão presentes aqui, gente. E olha, e assim, a cidade é um tipo de museu a céu aberto. Aqui tem 2 circuitos de arte urbana, gente, grandes, enormes. Eu não conheci todos, porque eu só passei um dia em Barreiros, mas a gente vai ver obras de artistas muito conhecidos. Bordalo 2, Vils, Ricardo Tota. Mas antes vamos bater perna e conhecer a cidade de cabo a rabo, principalmente o roteiro histórico, gente. E é nesse roteiro, gente, que a gente sente que aqui tem memória, tem orgulho, tem lutas estampadas nas paredes, tem raízes, e as preserva assim sem deixar de dar passos em direção ao futuro. Quando a gente caminha aqui na Rua Guiar, que é assim uma das principais artérias do chamado Barreiro Velho, por aqui se vê casas assim que a gente acha que são abandonadas, mas nesta localização privilegiada, a poucos metros do rio, o futuro, gente, está pedindo para entrar assim com força total. Eu falei com o senhorzinho ali, perguntando se tem muito turista. Não. O que é você sair por esse mundo descobrindo lugares que as pessoas não conhecem? É assim, tem essas surpresas maravilhosas. Daquelas ruazinhas que as pessoas ainda colocam os vasinhos de flores, de planta do lado de fora. Ainda deixa uma churrasqueira aqui. Parece que os vizinhos interagem. Eu passei ali, aquele senhor que deu informação, ele estava sentado limpando a churrasqueira. É dessas aí. Olha o casarão que estão vendendo, gente. Pracinha aqui. Super charmosa. Agora sim, agora que eu tô sentindo que eu tô conhecendo Portugal Raiz. Traz os seus amigos para viajarem com a gente e descobrirmos juntos esse Portugal fascinante, esses lugares que nem todo mundo conhece. O nosso roteiro Portugal Genuíno, gente, vai continuar. Ainda faltam muitos vídeos. Então, vamos juntos nessa? Então, o que vocês estão achando das perguntas do nosso quiz? Até o final do vídeo ainda tem mais perguntas, viu? Vamos ver no final quem vai acertar, quem é bom nisso. E assim, gente, eu fui me perdendo e me encontrando nesse bairro histórico e nessa Barreiro que realmente me surpreendeu. Olha, eu gostei desse lugar, viu? E acho que vale muito a pena vir aqui conhecer.
Quando a injustiça se torna lei, a resistência torna-se um dever. Ao sair da rua, olha aqui, que eu encontro nesse edifício. E esta é apenas uma das grandes obras de street art de Barreiros. E de quem é? Assinatura tá aqui. Por falar em street art, gente, eu estou indo agora atrás de um painel super conhecido de um dos mais famosos artistas portugueses do street art, é o Vils. Inclusive, ele esteve no Brasil, ficou lá durante um mês no Morro da Providência, produzindo um painel com o rosto dos moradores que foram obrigados a deixar suas casas por causa do projeto da Copa do Mundo em 2014. E depois de muito caminhar, gente, a gente chegou num lugar muito especial, diante desse painel maravilhoso, dessa street art, a grande obra do famosérrimo Vils, um artista internacionalmente reconhecido. Chama-se A Arca de Darwin. Se não for a maior, a mais renomada obra de Vils, é uma das grandes. Isso aqui não é qualquer obra de street art. E não para por aí. O circuito ribeirinho daqui é imperdível. E a relação direta, gente, com o estuário do Tejo, no qual encontram-se ciclovia, parque com mais de 500 árvores mediterrâneas, espaço de lazer e de esportes, gastronomia e, sobretudo, muita beleza, encantam qualquer um que aqui chega. O lugar, gente, transmite uma paz que a gente nem tem vontade de sair daqui. Olha o futuro chegando. E aqui no estuário do Tejo, gente, muitos passadiços levam a gente a lugares assim encantadores. E se você acha que não dá para pegar uma prainha aqui, engano seu. Barreiro tem várias praias fluviais. E em algumas, tradicionais moinhos de vento vão dividir o espaço na areia com você. Mas não se preocupe não, eles só vão embelezar ainda mais o lugar. Areia branca, água calma e um pôr do sol que, olha, dá de 10, viu? Em muito lugar famoso. E os moinhos não são só bonitinhos, não. São do século XIX, tem muita história para contar. Como um moinho gigante que virou até casa de pescador durante algum tempo. Pois é. E é aqui a existência do icônico conjunto de 3 moinhos de vento que marcam a paisagem, gente, e protege a história, tornando ímpar a praia que os abriga. Imperdível. Eu vou contar um segredinho para vocês, gente. Acredita que aqui tem uma praia chamada Copacabana? Pois é. Barreiro tá ali, de frente para Lisboa, mas com jeito só dela. Menos agito, mais calma
e muito futuro. Respirem fundo, porque nós estamos diante de um Bordalo 2. Quem é Bordalo 2? Um dos grandes artistas de street art português, famoso no mundo todo, e tem obras belíssimas, recicladas, de lixo reciclado. É lindo o trabalho desse cara, e ele tem obras em muitos lugares e no mundo todo. Eu confesso que antes de vir para cá, eu fiquei pensando umas 2 vezes se valeria a pena ou não. Mas olha, gente, Barreiro não era nada do que eu esperava. É história, arte, paisagem, surpresa, tudo num lugar só. Será mesmo a nova Lisboa? O futuro dirá. Em relação ao quiz de perguntas que vocês encontraram ao longo desse vídeo, gente, vamos ver se vocês são bons nisso. Comenta aqui embaixo, vamos ver quem acerta. E que tal conhecer a terra de Bocage? Pois é, no próximo episódio nós vamos para lá. Bora?